Olá, olá, muito boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, é um prazer enorme estar aqui com vocês, meus colegas de profissão, meus queridos terapeutas. Eu tenho que dizer que me sinto muito honrada, muito orgulhosa de, como membro da ABRAT, está participando desse congresso andaluz, que tem tanta tradição em estruturar a nossa carreira, em organizar a nossa comunidade, em divulgar conhecimento das práticas integrativas como uma realidade que tem tocado o mundo todo de maneira muito positiva. Então, é um prazer imensurável estar aqui com vocês e o meu objetivo neste dia é tentar contribuir de alguma maneira para a expansão desse contexto de práticas integrativas que o mundo está tão carente e está vivenciando. O meu nome é Isilda Ferreira, brasileira. Sou fitoterapeuta, resido em Santos, no estado de São Paulo. Santos é uma das mais belas cidades litorâneas do estado de São Paulo, muito bem tratada, muito bem cuidada. Estamos localizados na região sudeste do país. E desde que eu me conheço por gente, tenra idade mesmo, eu faço uso de plantas medicinais. Na verdade, isso é uma prática corriqueira entre os brasileiros. E por isso mesmo ela se tornou uma prática ancestral, né? Porque vem passando de geração em geração os conhecimentos que a população foi adquirindo pelo uso das plantas. Um conhecimento empírico, mas que vem se perpetuando através das gerações. Eu também sou fundadora da fitoterapia Seiva e Verdor, que basicamente tem por objetivo o tratamento e o atendimento de mulheres que se encaminham para a maturidade. Mais lá para frente eu vou explicar o porquê disso. Então hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais relevância, que é a eficácia das plantas medicinais no contexto da saúde geral e especialmente da saúde da mulher 45+, que foi efetivamente o meu despertar para a fitoterapia, enquanto ciência, enquanto conhecimento, enquanto estudo. E o que é a fitoterapia? Muitas das vezes as pessoas ficam achando que fitoterapia é pegar uma plantinha que você sabe que é boa para alguma coisa e fazer um chá. Mas ela vai muito além disso. A fitoterapia é o estudo e uso de plantas medicinais para tratamento de doenças e promoção da saúde como um todo. E nós temos que considerar que esta prática está dentro de um contexto cultural de muitas civilizações, né? Especialmente a medicina tradicional chinesa, que se originou da Índia, da Ayurveda. E nesse contexto, ela se integra à medicina convencional, sendo totalmente regulada por autoridades de saúde em muitos países. Quais os benefícios que nós podemos verificar dentro da fitoterapia? Vou elencar alguns. Tratamentos naturais.
Nós usamos o quê? As substâncias naturais provenientes de plantas. E geralmente elas têm um efeito colateral muito, muito menor do que os medicamentos sintéticos. Não que não tenha, e é por isso que você precisa procurar um profissional comprometido com o bom desenvolvimento da fitoterapia. Alguém que estude, que considere isso como ciência, para que os efeitos colaterais não venham atingir a você e a sua saúde. A fitoterapia também pode fazer uma abordagem preventiva, que pode ser muito interessante. Fazer prevenção de doenças, né? Você vai usando alguma coisa que você sabe que vai resguardar o seu organismo de uma forma intensa, porém delicada. Posso aqui citar um exemplo, quando uma mulher está prestes a entrar no climatério, ou do climatério para a menopausa, ela já pode fazer na ingestão, por exemplo, de cavalinha, que é uma planta que controla o desenvolvimento da osteoporose. Você já pode fazer uma prevenção, porque é frequente que mulheres na menopausa desenvolvam osteopenia e depois a osteoporose. Então, a planta pode fazer essa abordagem preventiva que vai resguardar o seu quadro de saúde como um todo. Nós vemos também que as plantas têm uma gama, uma diversidade de condições para aplicação. Ela tanto trata do problema articular, como do problema digestivo, como do problema respiratório, as inflamações e até mesmo são utilizadas para auxílio na saúde mental. Depressão, ansiedade, fatos tão frequentes nos nossos dias, né? Inclusive, estão programados dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cartilha lançada pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, aí já podemos aplicar as plantas mais uma vez. Outro fator relevante é a acessibilidade que nós temos com as plantas. Principalmente eu que estou aqui no Brasil, posso informar para vocês. Você andando numa calçada, numa rua, você tem uma gama de plantas medicinais. No quarteirão que eu moro, eu vejo quebra-pedra rasteira, eu vejo a vinca tem princípios ativos que são utilizados para os processos de quimioterapia. Você anda na calçada e você vê um pé de goiaba, que é ótimo para tratar as feridas de diabetes. Enfim, a planta está ao alcance da mão. Ela pode ser encontrada facilmente. E aquela planta que tem aqui no Brasil, mas eventualmente não tem em outro país, você tem uma que substitui. A planta é muito democrática. Ela pode atender a tudo e a todos. E essa acessibilidade faz com que você não precise necessariamente de um laboratório, de uma farmácia de manipulação. Você pode preparar um chá na sua casa, você pode comprar um óleo essencial extraído dessas plantas, extratos, né? E, finalmente, um benefício que é muito relevante é a sustentabilidade que a planta tem. Não é verdade? Em comparação com os medicamentos sintéticos, a planta é a mais sustentável. Você, depois de utilizar essa planta, ter feito um chá, essas borras, as folhas que sobram, que foram utilizadas, você
pode fazer compostagem, você pode colocar ali no seu vaso, como adubo, vai desenvolver uma cultura ali naquele lugar, enfim. São tantos os benefícios das plantas medicinais que é muito valoroso. Só por isso já poderíamos ver com olhos muito bons. Bem, a utilização atual da fitoterapia. Veja que hoje ela é amplamente utilizada por indivíduos que buscam tratamentos alternativos e de formas variadas. E tem sido usado também, felizmente, por profissionais de saúde que se integram com as práticas convencionais. Em muitos países, inclusive Portugal, os fitoterápicos estão disponíveis, eles podem ser comprados em lojas de produtos naturais, podem ser prescritos por médicos da medicina tradicional. Enfim, estamos vivendo um tempo de evolução tardia, mas muito boa. Por que tardia? Porque, de verdade, as plantas medicinais são usadas há milhares de anos na Índia, na China, nas civilizações antigas todas, não é verdade? O Egito, o melhor óleo essencial que nós podemos comprar vem do Egito, que há milênios já faz extração a rastro a frio, produzindo óleos essenciais da melhor qualidade. A China, a Grécia, meu Deus, seria irracional a gente não reconhecer o efeito das plantas, sejam eles bons ou ruins. Aqui eu quero fazer um parênteses. Quando eu falo da Grécia, o que sempre ocorre na minha memória é a vida de Sócrates. Não é verdade? Você e eu sabemos que a história nos relata que ele foi acusado de estar corrompendo jovens, apresentando falsos deuses. E por isso ele foi condenado à morte. E essa morte foi levada a termo usando o extrato de uma planta, que foi a cicuta, uma planta venenosa, um veneno muito forte, que até hoje é conhecido como veneno de Sócrates. E aqui, mais do que lembrar o fato em si, eu acho relevante lembrar o que foi que ele disse quando ele soube que ele poderia se retratar, falar, olha, eu não falei nada disso, ou então ser submetido à ingesta da cicuta. E ele disse assim, vou ler para vocês. Vocês me deixam a escolha entre duas coisas. Uma, que eu sei que é horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante. E a outra, que eu não conheço, que é a morte. Eu escolho, pois, o desconhecido. Isso, talvez a gente olhe e pense, por que ela está falando isso? Está fora de qualquer contexto. Não está. Porque hoje nós estamos podendo falar livremente sobre o nosso conhecimento, sobre as práticas integrativas no mundo ocidental, claro, porque há 40 anos isso não era dito. Tá louco? Desde que foi instalada a indústria farmacológica, né? Não se vê com seriedade as práticas integrativas. Eu falo
pessoalmente da fitoterapia. Até hoje, quando eu falo, olha, eu estou usando tal coisa, não, isso não vai funcionar. Falo com os meus médicos, porque é óbvio que eu vou aos médicos, claro que eu preciso deles, até para ter um diagnóstico, não é verdade? Mas hoje, muitos deles também estão observando com um olhar mais crítico e vendo que não é uma bobagem, que é real. E assim as demais práticas, é essencial você ter uma boa massagem, um bom reiki bem aplicado, com sabedoria, com conhecimento, uma meditação. São práticas que têm levado bem-estar e uma saúde de qualidade para as pessoas. E essas práticas têm se ampliado de tal maneira que vem sendo comprovado ao redor do mundo. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos duas das maiores universidades do Brasil e que são reconhecidas mundialmente, que é a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e a Universidade de São Paulo. E esses dois órgãos da maior credibilidade, da maior relevância nacional e internacional, hoje têm desenvolvido grandes pesquisas comprovando aquilo que o Oriente já sabia há 5 mil anos, que é a eficácia das plantas medicinais, né? E isso tem se desenvolvido no Canadá, nos Estados Unidos, na África, enfim. É muito importante a gente ter essa consciência plena do que é que as plantas fazem e como é que elas atuam no nosso corpo. As plantas têm componentes bastante interessantes. Vou passar rapidamente por isso. Alcaloides, que são uma estrutura molecular que normalmente atuam como estimulante do sistema nervoso central. Mas isso é prática integrativa, isso não é perigoso, isso parece assustador, olhando assim à primeira vista. Porém, esses compostos, você sabe onde eles são encontrados? Os alcaloides. De forma combinada, eles são encontrados nos vegetais. Eu e você comemos vegetais o tempo todo. Então, é tudo uma questão de saber usar. Eles podem ser encontrados combinados com ácidos orgânicos e em concentração menor, de forma livre. Você tem também os flavonoides. Sabe onde eles estão? Blueberry, maçã, romã, morango, espinafre, no nosso dia a dia. Os terpenos, eu tenho paixão pelos terpenos, porque eles são uma qualidade a mais nas plantas medicinais. Eles normalmente são encontrados, sabe onde? Na lavanda, no eucalipto, bálsamo, cravo, salve. Você pode usar todas as partes dele, todas. Raiz, caule, folhas, frutos, flores, eles são completos. E é daí que eles, na maioria das vezes, dão origem aos óleos essenciais. Eles são muito potentes e promovem inúmeros efeitos terapêuticos. Ele auxilia o sistema imunológico, fortalecem as defesas do nosso organismo. São todas? Não, mas, por exemplo, a gengibre faz isso muito bem, o gengibre faz isso muito bem. Ele auxilia a saúde digestiva. Camomila, boldo, hortelã,
Nossa, tira todo o desconforto estomacal, azia, má digestão. Os terpenos são riquíssimos. Ele traz equilíbrio hormonal. Usando o quê? A maca peruana, o óleo de prímula e tantos outros que auxiliam a mora, a artemisia, que tem 21 fito-hormônios em sua composição, que vai trabalhar o sistema hormonal da mulher. E é uma maravilha, sem contaminar esse organismo. Olha que riqueza. E também temos terpenos em plantas que auxiliam a saúde mental. Viu? Aí você pensa, como assim? Relaxando, acalmando, trazendo serenidade para o seu interior, controlando a sua ansiedade, o seu estresse. Nesse caso, a gente está falando, sei lá, da valeriana, da passiflora, da melissa. Então, tudo isso pode ser usado em favor da saúde num contexto geral. E aí, agora eu vou falar daquilo que me cabe, que me chamou, que me despertou mais intensamente para a fitoterapia. Aos 30 anos, muito jovem ainda, eu comecei a apresentar uma coisa assim, um desconforto na minha perna, na junção aqui de quadril, bacia, alguma coisa que eu não sabia definir muito bem. E indo ao médico, eu fiz não foi ressonância, fiz um exame e ficou constatado que eu estava com osteopenia. Aos 30 anos, muito jovem. Imagina se eu não soubesse disso nessa época. Provavelmente teria desenvolvido uma osteoporose, que aos 45 anos seria severa, porque ia juntar o climatério e uma série de coisas. E aí, eu tenho muita dificuldade com medicamento farmacológico. Não gosto deles, assim, para eu usar para o meu organismo. O meu organismo não se sente lá muito feliz. E aí, eu fui conversar com o fitoterapeuta. Isso há 40 anos atrás, né? Ele me deu um vegetal e um mineral. Foi a cavalinha, que é o vegetal, e o mineral foi dolomita. Eu utilizei isso por 3 meses. Repeti o exame, nenhum sinal da osteoporose. E isso me intrigou, me surpreendeu, porque o médico havia dito que, olha, você vai ter que comer alguma coisa com cálcio e não sei o quê, mas isso não tem jeito. Tende a evoluir e não sei o quê. E aí, quando eu voltei, ele ficou meio assim, né? Porque não tinha mais sinal daquilo. Ah, talvez eu tenha trocado, tenha sido errado. E eu sei que não. Eu sei que não. Não é verdade? Então, isso começa aí o meu caminhar com um olhar diferente para a saúde da mulher. Eu vinha de um quadro de útero meumatoso, de um monte de coisa. Essa informação ficou durante alguns anos parada lá, sarei, foi ótimo, maravilhoso. Aos 42 anos, eu fiz a esterectomia total. E mesmo assim, eu não tinha mais nem sinal daquela osteopenia. Mas aí começou aqueles calores, aquelas crises de menopausa,
fogachos intensos. E eu disse assim, meu Deus, como é que vai ser? A mesma médica que me operou para fazer a esterectomia me orientou a tomar um medicamento à base de soja. E o que eu já gostei bastante, né? E fui investigar isso. Hoje, eu trabalho com mulheres dessa faixa etária. Por quê? Se você e eu pensarmos, as mulheres, ao longo da vida, passam por diversas etapas agressivas e dolorosas. Vamos considerar hoje uma mulher que está tendo um filho hoje. Você e eu sabemos que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, a partir daquele momento, parece que vira alguma coisa dentro da chave da mente das pessoas e ela não é mais uma mulher, ela é uma mãe. Não é verdade? E aí essa mulher vai cuidar do seu bebê. Esse bebê é sempre muito bem cuidado, no mais das vezes, né? Ele fica um ano inteirinho sendo levado no pediatra, sendo cuidado, tem orientação de como amamentar, o que dar, quando entrar com a alimentação. E quem faz isso é a mãe. Ainda que o peito dela rache, começa a sangrar, mas ela quer amamentar. Ele precisa do leite materno. E ela, nessa função de mãe, ela não é mais uma pessoa, ela não sente dor, ela não sente nada, ela é a mãe. E assim vai. Até essa criança ficar 2 anos, 3, 4, ela já não é mais um bebê. 4 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um menino, é uma menina, não é um bebê. Ela começa a caminhar com as próprias pernas. Essa mãe não evoluiu, ela é a mãe. Ela continua olhando para o bebê, para o papai, para a minha casa. E assim vai. E os processos que ela vai vivenciando, ela mesma, não é culpa de ninguém, ela mesma não considera. Mulher, quando entra na menarca, tem um processo agressivo demais, que é aquela explosão de hormônio. Aquela criança que nasceu aquele dia onde nasceu a mãe, hoje está com 12 anos e está entrando na menarca. Só que essa menina está sendo cuidada, porque nessa fase nós somos cuidados. Aí a mamãe vai orientar, vai levar no ginecologista, vai mostrar para ela os processos que vão acontecer. O remédio, que se precisar, o remédio que ela tem que tomar, ela está sendo cuidada. A criança, a adolescente. A mãe está cuidando, continua cuidando. E se esquece de si mesma, no mais das vezes. Não é verdade? Pois bem, essa menina, mocinha, cresce. A mãe se preocupa se saiu, se vai voltar, não sei o que lá. E aí se instalam as performances mensais, a menstruação é extremamente agressiva. A sua curva de hormônio sobe, desce, desce, sobe. Quase que te violenta, física e emocionalmente. Pois bem, aquele bebê está com 20, 25 anos e um dia ele fala assim, eu vou casar. A mamãe fica feliz, vai lá, faz uma roupa linda. E aí dá um... Nossa, tô com muito calor. O que é isso? É menopausa. Sempre tem uma amiga para falar que é menopausa, né? Ela fala, não, eu ainda menstruo. Sinais que as pessoas não percebem, as mulheres não se observam. E aí, um dia ela olha e fala, meu cabelo está caindo. Por que será? Não, eu ainda menstruo. Então é essa mulher que eu quero encontrar, que eu tenho tratado. Porque aí ela vai voltar a olhar para si. Quando já está
triste, deprimida, com o cabelo caindo, começa a engordar. Tudo isso em função daquela alteração hormonal que começou lá na adolescência. Né? Aquela tempestade de hormônio, menstruou. É uma dor que é sofrida, o período menstrual é uma dor sofrida, que se prolonga ao longo da vida, que muitas das vezes impede o desenvolver das nossas atividades cotidianas. Eu, especialmente, tenho que falar para vocês que aos 20 anos eu passava tão mal de cólica menstrual, que normalmente eu faltava 2 dias no trabalho. De tanta dor, de tanto mal-estar, com cólicas horríveis, vômito, febre, passava mal demais. E eu me lembro que no meu tempo era assim. Mulher é assim mesmo. Eu tô falando de 20 anos atrás, 50 anos atrás. Quando eu tinha 20 anos. Não parece, mas eu tenho 72, tá? Então, nessa época, eu sofri muito. Muito. E eu considero isso nessas mulheres. Que muitas delas talvez não tenham sido tratadas desde a menarca. E chegam no climatério sem nenhum tipo de orientação. Então, hoje a fitoterapia tem recursos maravilhosos que as pessoas precisam aprender a utilizar. Né? Você precisa, primeiro, ter um conhecimento de que quando nasceu um bebê, nasceu uma mãe, mas a mulher continua a existir. Às vezes, a rede de apoio não apoia. Ela olha para você e fala assim: nossa, você precisa voltar a ser a mesma de antes do bebê. Ninguém é a mesma depois de ter um filho. Você não vai conseguir ser a mesma. Você tem atribuições diferentes, o seu corpo está diferente, a sua responsabilidade está diferente. E a fitoterapia pode te ajudar. Então, vamos observar o que acontece na mulher de 40, 42, 45 anos. É hora de você parar, ter uma consciência muito grande. Olha, eu vou entrar no climatério. É inevitável. Não adianta negação. Você vai entrar no climatério. Ele pode até passar desapercebido. E maravilha, acontece. Tem clientes que nem sabem que está no climatério, nem sabem que chegou na menopausa, está bem, está saudável. Mas o interno do seu organismo está sendo mudado. Está sendo mudado. E nós temos remédios que vão te ajudar num momento muito importante da sua vida. Por quê? A fitoterapia vai tratar sem agredir o seu organismo. A medicina convencional tem remédios alopáticos que, de uma forma geral, se conectam com receptores que vão gerar cânceres. Tem uma probabilidade de gerar câncer de mama, de endométrio, de útero. Isso não acontece com as plantas medicinais. Você pode tomar tranquilamente. Tô suando, ó. Meu Deus. Então, a eficácia da planta medicinal é tão grande que ela vai reconstruir os seus hormônios. Ela vai repor os seus hormônios. Se você usar, por exemplo, como eu falei, artemisia. Eu uso muito artemisia e amora. A artemisia tem mais de 21 fito-hormônios que vão reequilibrar o seu organismo. Se você fizer a sinergia desta planta com
a folha de amora, por exemplo, que tem mais 15 fitormônios. Você imagina como seu organismo vai ser restaurado? Quando você faz os exames e descobre que tem uma ligeira osteopenia, o seu diagnóstico não é como o médico fala, se acostuma porque tem uma tendência de osteoporose. Não. A gente pode usar plantas medicinais relevantes numa dose certa, porque tem períodos para você usar isso também. Não é assim, vou fazer um chá, vou tomar 10 anos. Ferrou, né? Então, você usando com sabedoria, com parcimônia, com orientação de um profissional de saúde, você vai ser resguardada, vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu tenho vivenciado isso. A mulher, nessa fase, tem uma tendência de se sentir muito sozinha. Parece que ninguém compreende o que é que ela está vivendo. Nem mesmo seu parceiro de vida, né? Por quê? Porque lá atrás ela não falou e ele também não percebeu, desde lá do pós-parto, ele não percebeu que ela estava cansada, estressada, desgastada. É uma vida. É uma vida. A nossa cultura nos leva a isso. Mas hoje a gente pode orientar e propiciar uma qualidade de vida muito intensa com a utilização das plantas medicinais. Paralelo a isso, eu tenho procurado integrar 2 mundos que eu acho muito importante, que conhecimento me agrada, que é a Ayurveda. É importante você buscar conhecer quem você é, o que você quer e como você vai vivenciar essa fase da sua vida. Então, quando a mulher começa a olhar para si mesma, desenvolver o conhecimento do seu corpo, dos seus sentidos, das suas necessidades, quando ela consegue elaborar o que vai na sua mente, o seu racional, e com ele equilibrar o seu emocional, aliado ao uso das plantas medicinais, você tem o melhor dos 2 mundos. Você vai chegar nos pilares para uma boa existência, que é a alimentação, a respiração, o movimento e o sono. Quando você equilibra tudo isso, você aprende que respirando você relaxa, que observando aquilo que você come, e a fitoterapia tem um leque maravilhoso. Você não precisa tomar um remédio para o seu intestino funcionar. Você precisa comer uma maçã cozida. Você precisa tomar uma xícara de chá de gervão. Você está um pouco deprimida? Faz um chá da casca da banana. Enfim, a fitoterapia nos proporciona uma qualidade de vida invejável. Você pode tomar um chá de gengibre para aumentar a sua imunidade. Lavanda, põe o borrifador com lavanda lá no quarto para quando você vai dormir. Aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Municipal, tem um setor de práticas integrativas. Eu acho isso uma evolução tão grande. E tem reiki, tai chi, aplicação de massagem, sala de meditação, enfim, uma riqueza. Mas um dos cuidados que eu acho que são mais relevantes e que está sendo considerado não só no Hospital do Servidor,
como em alguns outros hospitais aqui em São Paulo, é a vaporização com lavanda nas antessalas de aplicação de quimioterapia e radioterapia. Isso é uma evolução que foi construída ao longo de gente como você, terapeuta integrativo, que não desistiu, que estimulou, que acreditou, que divulgou. E é por isso que eu tenho vivenciado isso com muita alegria. Porque eu sei que nós trabalho de passarinho. Leva uma gotinha de água e pinga ali. Mas nós estamos conseguindo construir uma humanidade mais saudável, mais equilibrada, física, emocional e consequente espiritualmente. Quando você faz uma boa meditação, não importa o credo que você professa, não importa se você tem uma religião, não importa. Importa que a nossa contribuição para a humanidade está sendo colocada. E é por isso que eu espero ter me feito clara neste momento, ter divulgado aquilo, os efeitos e a qualidade da fitoterapia, essencialmente, na vida de todos, mas essencialmente na vida das mulheres, que podem ter uma qualidade de vida melhor, até porque já caiu de moda ser uma velhinha doente, não é verdade? Olha eu. Então, nós podemos sim sermos longevos, mas com qualidade, ter equilíbrio. Basta aprender o que fazer e o que utilizar. O meu agradecimento sincero por essa participação tão especial. Obrigada aos organizadores, obrigada aos participantes, aos palestrantes, obrigada a todos que estão assistindo. E mulher, lembre-se, você precisa de si. Saúde é o seu melhor remédio. Remédio fitoterápico bom se faz com planta boa, de qualidade. Não pegue em qualquer lugar, onde tem contaminação, onde tem metais pesados, onde tem animais passando. Não. Cuide-se. E muito obrigada por toda essa oportunidade. Grande abraço!